Olá, muito boa noite a todos. Boa noite, Simone. Boa noite, Ana. Tudo bem por aí? Tudo ótimo, graças a Deus, por aqui, né? Vamos começando então a nossa live. Estamos esperando um pouquinho aqui o pessoal aparecer, né? O pessoal dá um oizinho aí pra gente. Muito feliz de estar aqui contigo de novo, Pois né? é, que bom. Eu estava vendo fazem acho que uns 4 meses da nossa última live aqui, nessa dupla, né? Psicologia e constelações. A gente E fez uma outra, mas aí com um enfoque outro espírita, né? enfoque. Espiritualista daí. Mas esse enfoque aqui, realmente, 4 meses já, né? Já se Boa noite, passaram. Andréia. O pessoal tá entrando. Eu Olha aí. vou conectar o chat aqui no Note para a gente ouvir, ver esse povo todo aí que está chegando, né? É, eu vou também fazer isso. Vamos lá. A gente tá bem feliz aí. Boa noite, bem-vindos. É Irânia ou é Irani? Irani, a Irani. Irani. Irani, Irani. Regis, Ana Maria, a Verinha. Olha só. Boa noite, gente. A gente fica feliz com a participação de vocês. Sejam muito, muito, muito bem-vindos, né? E aí hoje a gente vai falar sobre redes sociais, né? Redes sociais que estão ganhando vamos dizer assim, estão ganhando um espaço cada vez maior nas nossas vidas, um espaço que às vezes também nos distancia um pouco de nós mesmos. Olha a tua mãe aí, Simone. Boa É, noite. olha, Ana, querida, mãezinha, bem-vinda. E vão colocando aí a cidade para a gente se situar, né? Se bem que eu sei que ela está lá em São Cepé, aí, né? Minha terrinha querida, a Irani está aqui em Palhoça, bem Tem muita gente, pertinho. muita E vão gente aqui colocando aí, lembrando. né? É, Bom, e pessoal. então Sim, Simone, pode falar. eu queria falar a respeito dessa oportunidade que a gente tem através das redes sociais, não é? De estarmos aqui. E eu acho que isso é digamos assim, é algo extremamente positivo, né? As novas tecnologias de informação e comunicação, não tão novas assim, porque o Facebook já vai para mais de 10 anos, né? Bem mais de 10 anos, enfim. Sim. E então acho que a gente pode falar um pouco dos benefícios daquilo que é muito bom que a gente tem, porque de fato as redes sociais são o carro-chefe dessa era da interatividade, mas no entanto a gente tem alguns desafios, algumas armadilhas que eu acho que seria interessante a gente pontuar hoje, né? Contando aí com a participação das pessoas, né? Porque todo mundo pode interagir colocando aí dúvidas, questionamentos, né? Para que a gente possa fazer um bate-papo bem tranquilo a respeito desse tema que eu acho que ele é amplo. Nós vamos fazer um recorte aqui, mas teria muito assunto e de repente uma outra oportunidade a gente explora mais, né, Ana? Sim, sim, sim. Dentro do espectro rede social, tem muita coisa para se falar, né? Então a gente aqui não pretende de forma nenhuma esgotar o assunto, né? A gente vai fazer, como a Simone falou, um recorte apenas, né? E aí já deixo a pergunta, se alguém quiser comentar, como é que vocês sentem a rede social na vida de vocês, né? Qual é o impacto que tem, aspectos positivos e negativos, né? Então quem quiser já ir fazendo aí a sua contribuição, dando a sua opinião. O fato de nós estarmos aqui agora conectados, né, todos, já é um aspecto positivo. Que mais a gente pode ressaltar? Assim, eu e a Simone andávamos conversando, né, bastante a respeito disso. Simone, É, o que que tu percebe, assim? Na verdade, assim, hoje em dia a gente tem
inúmeras possibilidades de conexão, né? E essa conexão virtual é uma delas. Então, a gente tem a conexão pessoal e a conexão virtual. Até que ponto, como é que mantemos o equilíbrio entre isso tudo aí? Isso é um treino, né, Ana? É um treino. Eu acho que o maior desafio é fazer um bom uso das duas possibilidades, né? Mas nós temos na rede social a oportunidade de conectar com pessoas que estão mais distantes, que a gente talvez fique meses, anos sem ver, né? Pelo menos é a minha realidade. Eu ali no Facebook, às vezes no Instagram, tenho a possibilidade de conversar com pessoas que eu só encontro ali, eu encontro uma vez no ano, e há pessoas ali que eu não vejo há mais de 15, 20 anos. É impressionante, né? E, então, eu acho que isso é um uso saudável da ferramenta, né? No entanto, a gente pode correr o risco de ir para o outro campo, que é do isolamento, de um certo afastamento, né? Ou de ter muito assunto no virtual, e aí chega no presencial diante da pessoa, e aí o assunto não se desenvolve tanto quanto ali, né? Teclando, que a gente às vezes tem às vezes uma maior facilidade de interação. Então, eu acho que o nosso maior desafio, realmente, em termos de rede social, é usar de um modo saudável, porque nós estamos utilizando durante muitas horas. O brasileiro, ele fica uma média de 3 horas e 25 minutos, eu estava vendo isso, né, nas redes sociais. Então, nós só perdemos para os filipinos, que ficam uma média de 4 horas por dia. E a gente precisa lembrar que tempo é vida, né? Tempo é vida, e a gente precisa usar o nosso tempo com muita sabedoria e com muita qualidade. Então, acho que é muito tempo, considerando assim que, de repente, uma pessoa que dorme 8 horas por dia e fica esse tempo todo, isso significa que ela ficou 20% do dia dela conectada, né, olhando para a tela, e às vezes a gente não sabe muito bem se aquilo agrega ou não agrega, né? Nós temos ali Muitos a Irani, estudos. Ah, Irani, né? Vamos fez uma cortar aqui observação. o comentário dela. Né? Irani diz: as redes sociais estão me ajudando. Estou fazendo espanhol e Libras, estudando a doutrina espírita, podendo ver meus netos e filhos, entre outros. Esse é um aspecto positivo, né? Vocês perceberam como os cursos proliferaram, né, Sim, nesse tempo, porque era uma coisa que. E isso também deve-se muito mais a essa situação da pandemia também, né? Porque já tínhamos uma oferta de cursos, mas nós não tínhamos o hábito de procurá-los. Muitas pessoas, né? Cursos online. Isso era algo que já estava disponível. Hoje em dia sim. aumentou a disponibilidade, né? Muita gente teve que se reinventar e trazer isso. E a gente também, hoje a gente pode fazer cursos com pessoas do mundo inteiro, né? Eu tenho tido também essa possibilidade, né? E de fazer Sim, cursos sim. com pessoas que vivem no exterior, sem custos maiores de deslocamento, né? E também com um certo a possibilidade de condensar o tempo, né? Aproveitar melhor o tempo para isso. Ao E mesmo otimizar, tempo, né? otimizar, exatamente. Então, esse é um aspecto muito, muito positivo que está surgindo aí. A gente tinha isso subutilizado, né? Era um potencial de conhecimento que agora está se expandindo. Essa questão de passar muito tempo conectado, como tu bem colocou, né, Simone, ela também pode trazer vários problemas, né? Distúrbios do sono, Tem, arritmias, afeta cardíacos, isso, afeta de um modo geral a saúde mental das pessoas, não é? Todo excesso ansiedade, faz mal, todo é, excesso faz mal. E a ansiedade, ela vem não só pelo o tempo, né, por ficar muito tempo conectado, mas porque as pessoas acabam vendo na internet um estilo de vida, elas começam a se questionar, a se comparar.
e às vezes vai gerando um certo grau, assim, muito alto de insatisfação com a própria vida. Então, às vezes, a ansiedade e as frustrações, né, essas questões de saúde mental, inclusive a depressão, vem muito por esse viés aí de como a gente vê, quando a gente vê uma outra vida que parece muito mais interessante do que a nossa, né, você fica pensando, nossa, eu estou perdendo muito tempo, e as comparações, elas são cruéis, elas roubam a nossa paz, né. E a gente vê muito isso quando olha o viés da rede social como vitrine, né, ou como palco, como passarela, onde as pessoas se exibem, onde apresenta uma pseudo-felicidade que faz com que, se a pessoa não está com uma estima boa, ela se questione, passe a fazer comparações e aquilo traz um mal-estar muito grande, e do mal-estar, então, para um adoecimento psíquico, é um pulo. Então, acho que a gente também poderia falar um pouco a respeito disso, né, da rede social como vitrine, como passarela, como esse palco, como bengala, porque às vezes nós estamos fugindo da realidade, nós estamos buscando rotas de fugas, e aqui, ó, o celular está aqui, ao alcance da minha mão, e aqui tem um mundo virtual, onde parece que é mais fácil a gente interagir aqui, ver algumas coisas aqui, do que no nosso mundo real. Então, as redes sociais também se configuram como fugas, bengalas. Tá? Fugas, bengalas, ringues, né, disputas, mas era bom a gente dar um recorte em cada um desses aspectos, né, Simone? Quando a gente percebe a vitrine que falaste aí, é muita exposição, né? Isso as pessoas se expõem demasiadamente. E a gente entra nessa, às vezes, e não percebe que está entrando, né? Começa a dar, quem se expõe, começa a ganhar um certo conforto emocional quando tem as curtidas, os likes, os amei da vida, né? Aquilo ali gera uma sensação de recompensa, né? E eu me sinto importante. Então, é bom olhar o que está por trás dessa necessidade de exposição, de ser vitrine, de passarela, né? O que eu tenho ali? Porque tudo bem mostrar uma foto, né? Lembra antigamente as pessoas chegavam em casa, eu lembro disso, se mostrava o álbum de fotos, né? Hoje o nosso álbum de fotos é virtual, né? Só que no álbum de fotos a gente coloca as melhores fotos, né? A gente mostra algo que não é a nossa vida inteira. Antigamente tu estava na rua, conhecia a menina ali, tu via ela de chinelo de dedo, né? Tu via ela num momento triste, às vezes, brigou, saía de casa com a cara inchada, né, de chorar. E a gente identificava essas coisas nas pessoas, a gente vivenciava. Hoje é amplo e a gente só vê o momento da festa, né? Então, a gente perdeu a noção de que há uma vida por trás e aquilo ali é só o que a pessoa mostrou, é só aquele momento. Então, só o resultado, né? É um recorte da vida. É um recorte da Que ela vida, escolheu exatamente. a imagem que a gente quer passar. E às vezes a gente quer passar. Por que a gente quer passar? Né? O que a gente pretende com isso? É tranquilo botar fotinho porque eu achei bonita, porque eu gostei, mas o quanto eu dependo daquele like, o quanto não ter likes afeta a minha vida. Né? Eu acho que aí entra a questão, Ana, da bengala também. Né? Eu acho que está intimamente ligado. Porque quando nós estamos com uma falta, nós vamos buscar compensar essa falta em algum lugar. Então, nós temos as nossas carências de todos os tipos. E o like gera uma sensação, como você falou, de recompensa, mas de pertencimento, de que eu sou querida, ou querido, enfim, né?
abranger aqui tanto homens quanto mulheres, todos os gêneros, as pessoas se utilizam também da rede social como um lugar onde eu posso ter um colo, onde eu posso ter um pouco de atenção. Mas por que eu estou em busca disso, né? Você perguntou. Provavelmente por conta de uma falta que eu quero preencher, de algo que ainda não está, digamos assim, bem satisfeito dentro de mim, que eu tenho a ilusão de que eu vou encontrar fora. Né? Então, nós temos aí a questão da baixa estima, que vai fazer com que eu busque, né, compensações, a questão da aprovação, do narcisismo, né? E a questão da própria competitividade, as pessoas também gostam muito de competir. Então, nós temos, assim, várias situações por trás que podem justificar por que é que eu utilizo a rede social para me exibir ou para mostrar uma vida, né, de aparência, uma exposição, às vezes, exagerada da própria vida pessoal, que acaba sendo um perigo, né? Eu acho que a gente também precisa falar dos perigos que isso acarreta, porque algumas pessoas não têm a menor noção, sobretudo se o seu perfil é público, né? E hoje em dia também, às vezes mesmo com um perfil privado, é possível descobrir tanta coisa a nosso respeito, não é? Que a gente se espanta do excesso de informação que algumas pessoas têm a nosso respeito, mas que nós contribuímos porque nós vamos alimentando essas informações, elas ficam na rede social, né? Então eu digo assim, às vezes o adulto se expondo, eu digo, tá, tudo certo, mas muitas vezes ocorre que ele também acaba expondo as crianças. Isso eu acho muito perigoso. Tem vários artigos e reportagens dando, né, informações, dica para que as pessoas tomem cuidado a respeito do que elas vão colocar na rede social e onde isso, porque a gente tem que lembrar assim, é rede mundial, né? A internet é uma rede mundial. Eu tenho uma amiga que diz, olha, vamos caprichar nessa foto porque ela vai correr o mundo, e ela tá certo, vai correr o mundo. A gente não tem noção dos desdobramentos e onde as nossas postagens vão parar. E onde as nossas fotos, evidentemente, vão postar, né? Mesmo num perfil público, você pode salvar aquela foto, e, enfim. Né? Então, eu acredito que tem uma certa ingenuidade também no ar, da grande maioria de nós, assim, né? Que a gente precisa olhar para isso. E eu Vou gostaria também... recortar aqui o comentário aqui da tua mãe, né, da Hilda. Olha... Fazendo aulas, né? E a Irene de novo, olha só, fiz intensivão de jardinagem online, de graça, estou plantando muito. Eu estou mexendo nas plantas, não vejo as horas passar. Irene, Olha. muito legal, porque tu fizeste o curso online e está aplicando na vida, né? E isso é o legal, porque a gente às vezes se enche de cursos, né? E o que eu faço com todo esse conhecimento? Isso está me servindo, né? E está servindo ao mundo. Isso é legal, a gente aplicar e entregar aquilo que a gente recebe, né? Muito bom. Muito bom. Eu acho que é o equilíbrio do real com o virtual que nos falta, né? E que algumas pessoas fazem muito bem. Eu sempre digo assim, né? Eu atendo algumas pessoas que fazem contatos na rede social, né? E conhecem muitas pessoas, e às vezes até iniciam algumas aproximações românticas e tudo mais. Então eu sempre digo assim, olha, que sirva para você fazer um contato, uma aproximação, mas você tem que tirar isso do virtual e ir para o real. Porque é ali realmente onde a gente vai conseguir conhecer melhor a pessoa, né? Sentir um pouco mais a pessoa, porque nós também temos esse desafio, digamos assim, da rede social. A gente mostra uma versão nossa mais fofa, porque uma versão maquiada, não é? A gente se maquia, maquiada, entre aspas, não só literalmente, mas a gente pode realmente ir mostrando uma versão que nós não temos, uma versão da nossa vida que a gente não tem, e aquilo cria, né, um encantamento no outro. Então a gente produz uma vida, digamos assim, de aparência, de acordo com as minhas conveniências, e no real, quando a gente se encontra, né, olho no olho, as coisas têm um outro caminho, outro desdobramento, né?
Então, acho que é bem importante isso, Ana, a gente fazer esse movimento aí que a Irani está dizendo de incluir o real, né, ela como uma ferramenta de transformação, aí entra um outro viés interessante, né, a rede social como uma ferramenta, às vezes, de instrução, de informação e de transformação da nossa vida. Né? A gente não está aqui só para falar dos aspectos que não são bons, né, mas também daquilo que é positivo. Eu hoje faço uma formação também, e ela é online, mas ela me ajuda diariamente nos atendimentos que eu realizo, né? E também discutir no meu mestrado a questão da EAD, né? Da interação professor-aluno nos cursos de educação à distância, que há 10 anos atrás, quando eu fiz, tinha muito preconceito. Então, hoje, né, com essa questão da pandemia, dessa nossa reinvenção, nós observamos o quanto também se valorizou o estudo online, né, a educação online, ela como uma ferramenta de transformação, de conhecimento e de transformação de carreiras, de profissões que não serão mais as mesmas, né, a partir, então, do uso das tecnologias e das redes sociais, porque tem profissões que estão diretamente, existem só porque as redes sociais existem, né? Sim, sim. E essa questão da transformação, né, em todos os aspectos, a gente está percebendo uma mudança geral na sociedade, né? E ao mesmo tempo também a rede social, quando ela nos traz essa facilidade da gente expor nossas opiniões, né? E daí saindo um pouquinho da questão da vitrine e indo para a questão do ringue, né? Das disputas. Às vezes a gente expõe opinião sem sem o menor respeito, sem o menor pudor, sem a menor consideração. É algo que eu sempre converso com as crianças, né, os meninos aqui em casa, que tudo que tu vai falar na rede social, né, o Arthur só tem Instagram por enquanto, né, mas eles têm WhatsApp. Então, tudo que tu coloca que pode ir para a rede social, tem que saber se tu diria isso cara a cara para uma pessoa. Tu seria capaz de sustentar essa fala, né? O que tu colocou, por exemplo, no Instagram, no Facebook, é a mesma coisa que tu sair na rua gritando, né? Para todo mundo. Tu faria isso? Tu conseguiria, vamos dizer assim, sustentar isso? Pagar o preço, assumir a consequência daquilo que tu disse, né? Porque a gente defende opiniões com muita veemência, muita grosseria mesmo nas redes sociais, né? Sem a empatia mandou lembrança nesse momento ali, né? Às vezes a gente atropela as pessoas com muita facilidade, mais facilidade do que a gente atropelaria se fosse presencialmente. É como se a gente tivesse o freio liberado, né, o nosso freio moral liberado, e se sentisse autorizado digamos assim, se exceder um pouquinho mais numa crítica, num comentário, na defesa de uma opinião, de uma causa que você abrace, não é? E eu acho que também a gente precisa lembrar que nós somos o que somos o tempo todo, não? Então, mesmo que você queira criar um discurso só para a rede social, a gente vai observar que ele precisa se sustentar também, né, na nossa vida real. E uma coisa que quando a gente fala desse discurso de ódio, né, tem até um nome para isso, como é que é? Haters, né? Que chamam, haters, né, as pessoas que... Haters. A gente também já pode falar da questão do cyberbullying, né, onde você acaba depreciando alguém, e isso é muito comum entre os jovens, a gente observa, né, e que muitas vezes impacta a ponto das pessoas se suicidarem. A gente tem algumas notícias bem tristes aí nos últimos tempos, né, de pessoas que foram vítimas desse ódio, dessa agressividade, falta de respeito e empatia, né? E a vida acabou sendo transformada a partir de uma crítica,
ali na rede social de uma exposição de algo, né, sem, digamos assim, a menor generosidade em relação a outras. As pessoas dizem, às vezes, o que querem, e como você disse, não diriam pessoalmente, não teriam coragem de dizer pessoalmente, né? E agora que tem um fenômeno interessante é a tal da cultura do cancelamento, né, Ana, a gente ouve falar, eu agora estava vendo, e que isso serve para pessoas e para instituições. Sabe E eu que estava interessante que vendo. você colocou? Porque essa semana e semana passada, nós temos aqui em casa o hábito, né, Simone, tu sabes, uma vez por semana, no mínimo, né, a gente faz uma reflexão com a gurizada. Isso é uma coisa legal de se fazer. Então, assim, ou a gente traz um vídeo, alguma coisa que gere reflexão, né? E às vezes eles trazem. E nas últimas 2 semanas, o Arthur trouxe um vídeo grandão, então a gente dividiu o vídeo em partes, né? E são 2 youtubers conversando, mas 2 youtubers que eles assistem, assim, da geração deles, né? Super descolados, com um papo, né? Cheio de gírias, né? Que a gente estranha às vezes, nós que somos já, né? Jovens há mais tempo e já abandonamos um pouco as gírias, a gente estranha. Mas a conversa deles era tão profunda dentro da, né? E eles estavam falando exatamente da cultura do cancelamento, a exposição e a própria exposição que eles, né, pessoalmente têm, como é que eles lidam com isso. E é algo mesmo a se pensar, né? O cancelamento de perfis ele afeta muitas vezes as pessoas, né, de uma maneira profunda. E às vezes o que é o cancelamento? É o grupo se reúne, várias pessoas, né, e começam a atacar, às vezes com razão, às vezes a pessoa expõe uma opinião que realmente pode configurar um crime, né? Uhum. E isso tem também uma importância, esse momento de refletir e perceber o que eu estou dizendo. Às vezes não é uma coisa positiva, mas às vezes não é algo que tem aquela conotação. Então, dependendo de como é interpretado, pode gerar cancelamentos e perseguições, né? Ódios. Sim, e um prejuízo sem tamanho, né? Como a gente viu, a questão até de suicídio. E, e eu estava vendo, eu queria comentar um cancelamento que está sendo feito agora para o Carrefour. Ah, sim. Nesses últimos dias aí tem toda uma campanha na rede, nas redes sociais, para não consumir nessa empresa. E então aí tem, nossa, os desdobramentos são muito grandes, tanto a nível individual, de uma pessoa que é cancelada, quanto de uma instituição, né? E aí a gente vai ter ainda muito desdobramento em relação a essa pauta, porque foi algo assim que impactou, pelo menos me impactou, e impactou muitas pessoas, né? Mas você vê que a gente vai ter aí também um encontro e uma mistura, né? Vítima e agressor, que uma hora quem é vítima e quem é agressor. Você entende? Porque Uhum. eu posso discordar de uma opinião, posso ficar às vezes chocado com uma postura que você teve, mas que direito tenho eu de ir lá e nessa mesma frequência agredi-la ou ter uma postura às vezes tão ignorante quanto. Você entende? Que, querendo ou É a não, mesma não energia, né? é a Isso é mesma algo que a energia, a gente mesma vê. lógica. É. A gente vê muito na rede, nas constelações, né? A vítima, ela traz a mesma energia, a vítima imbuída do sentimento de indignação e de revanche, né? Porque a gente confunde justiça com vingança, né? Então, a vítima e os indignados, né, Simone? Aquelas pessoas que adotam o sentimento da vítima, né? Adotou aquele sentimento para ti e age em nome da vítima. Então, eles têm aquela mesma fúria, né? Seja a fúria assassina, né? Seja a revanche, aquilo ali vem com a mesma força. Então, é algo que a gente traz dentro da gente.
O Regis colocou uma coisa aqui, só para a gente não perder o comentário, depois a gente segue Ok. nessa parte do cancelamento. No caso das redes sociais, muitas vezes elas são usadas como uma compensação. A pessoa introvertida se mostra expansiva, por exemplo. Uma coisa interessante a respeito disso, e que eu percebi nas aulas online, né? Muitos dos colegas das crianças ali se sentem mais à vontade nas aulas, né? Para falar, para se expressar. Conseguem, às vezes, até aprender mais alguns por conta da sua própria timidez. No meio da sala não consegue se expressar. Isso pode Eu acontecer, acredito. facilita. Não, facilita, sem sombra de dúvida, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando, né? É uma bengala, Uhum. porque essa criança, esse pré-adolescente ou esse adulto, uma hora ele precisa ir para o mundo, né? Então, ajuda, mas tem, como é que eu posso te dizer, tem dois lados aí. Ao mesmo tempo que a rede social, a internet, né, nos permite uma aproximação, onde eu crio, então, coragem para chamar alguém para conversar, crio meu perfil e crio ali um grupo de pessoas em torno do meu perfil, eu posso estacionar e só ficar nesse movimento, porque também os índices de isolamento aumentaram e o número de relações mais superficiais também aumentaram. É porque Então a essa gente, ilusão que a rede nos dá, né? Eu tenho muitos amigos. Com quantos desses amigos eu converso pessoalmente? Quantos desses amigos, se algum dia eu precisar de algo, estarão disponíveis para mim, né? Para você quantos vai poder deles eu contar. estarei disponível, né? Não é aquele número. Então entender que É, aquela amizade, ela é ela não é real, é virtual. E essa coisa da gente fugir do real, né? Já viajei indo lá para fuga, né? Mas para a gente fugir da realidade é um passo, né? é um São as passo. nossas insatisfações íntimas. A gente está assistindo a Supergirl, né? Uma série lá da Marvel, acho que é. E agora, nessa temporada, que eu não sei dizer qual é, a gente está quatro, sei lá, eles criaram lentes, né? Que as pessoas colocam e aquelas lentes fazem tu te conectar com a tua imaginação. Então, todo mundo que tu criar na imaginação é como se tu estivesse vivendo. Elas trazem a tua imaginação e aí as pessoas ficam, né? Elas não estão mais presencial, porque o mundo que elas imaginam é tão melhor, né? Então, mas ele não existe. Então, a perda do contato com a realidade é algo a se pensar, né? É algo a ser olhado com cuidado, com carinho, porque a vida passa e o propósito que a gente tinha ao estarmos aqui, as relações se deterioram, os perigos aumentam, e isso diz algo de mim. Qual é a minha conexão comigo mesmo? Qual é a minha conexão com a fonte da vida? Todas essas coisas dizem algo de mim, né? Mesmo que eu use como fuga, como vitrine, é a minha criança lá dentro, Uhum. ferida, que está precisando de algo e que vem buscar externamente, que não vai aonde é a fonte, né? Seja o reconhecimento da vida como foi até agora, que é a vida que eu preciso ter, né? Que os acontecimentos que aconteceram, eles são os necessários e suficientes para o meu crescimento. E que com isso eu pego isso e disso eu tiro a força para seguir em frente. Eu não estou fazendo esse movimento. E eu não estou acolhendo as necessidades da minha criança, né? Porque eu estou ainda buscando fora. E, então meu adulto não tem a possibilidade de se manifestar, né? A gente fala muito no acolhimento da criança, mas é a hora do adulto em nós ser o responsável por ela.
né? Sem dúvida. Simone, Oi. olha uma pergunta da Ok. Cristina. O que poderíamos dizer das crianças, jovens e até adultos que nos encontros e aulas virtuais deixam suas câmeras fechadas? Temos visto isso com muita frequência, embora nas redes estejam visíveis. No encontro síncrono não se mostra. É um fenômeno mesmo isso, Cris. Maria ou Cristina, jovens são tão interessantes, né? Eu acho que a gente não pode forçar que eles se mostrem, né? Por que não querem se mostrar? E então, esse tipo de comportamento a gente precisa pensar. Tem dias que a gente está em interação, aí vamos fazer fofoca aqui de adulto, né? Tem dias que a gente também fecha a câmera, eu participo ali de. Tem dias que você fecha a câmera também, né? Então pode ser porque não está legal, pode ser como um ato de protesto, a gente nunca sabe do que vem por trás disso, né? Mas a gente precisa criar, às vezes, um ambiente virtual de sala de aula que permita que eles possam abrir o seu vídeo se quiserem ou não, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa respeitar porque é muito novo. O adulto está muito acostumado com sala, e nem todos, né? Não vamos generalizar, com aula online. A criança não, o jovem não, sempre precisou para jogar, para interagir num ambiente de descontração, e agora ali está tendo que ter uma outra postura, né? E cheio de regras para a gente poder participar. E eu acredito que esse jeito que eles têm nas redes sociais de se mostrarem, a rede social é como se fosse um playground, é como se fosse um parque, é como se fosse um shopping. É um ambiente, sobretudo o Facebook, um ambiente muito descontraído. Né? Então a gente precisa ver, cada rede tem um perfil, o Instagram tem um perfil, o LinkedIn tem um perfil, o Facebook é essa coisa mais solta, onde, inclusive, pegando esse gancho que você falou da criança, ali a grande maioria das pessoas apresenta a sua criança, o adulto nem comparece para as postagens, muitas vezes, que são feitas, são realizadas por ali. Não é? A gente tem que tomar esse cuidado, né, para que a gente se questione quem é que está aqui, quem é a pessoa que apresenta esse perfil. É a Simone adulto ou é a Simone adolescente, infantil? De vez em quando a gente até pode ter uma postagem lá, fazendo uma outra brincadeirinha, que denota essa nossa criança interior, né, um pouco traquina, enfim. Mas eu preciso saber que aquele meu perfil né, é uma mulher adulta, é um homem adulto que está por trás gerenciando. Que cabe algumas postagens e outras não. Não é? E falando, agora eu me lembrei do LinkedIn, né? A gente também tive épocas aí de fazer recrutamento, trabalhar com recrutamento de seleção, e a gente dava uma espiada assim, uma analisada no perfil dos candidatos nas redes sociais, porque numa entrevista de seleção se cria também muitas vezes um personagem, se coloca ali coisas que a pessoa não sustenta na sua vida, mas a rede social nos conta muito, nos diz muito de cada um, né? E isso é bem interessante, né? A gente poder olhar esse viés das pessoas nesse recorte de seleção e de trabalho, né? É uma vitrine, né? Então o empregador vai lá também para observar quem é o seu candidato, né? Mas em relação à questão da nossa criança se manifestando nas redes, o nosso adolescente ou o nosso adulto, né? Às vezes a pessoa coloca lá quando ela tá com alguma dor, alguma coisa, né? Estou muito triste hoje, né? Ai, não sei o que fazer. E aí ela não diz o que está acontecendo, é quase um chamado, me olhe. A minha criança pedindo ajuda e pedindo colo. Será que é ali, né? Claro que pode, ela pode receber o conforto ali, mas tem algo errado aqui dentro. E as forças, elas estão aqui, estão lá na nossa ancestralidade, né? Estão aqui dentro, estão com a conexão com as forças superiores para quem faz essa conexão.
a rede social, ela não vai atender, ela pode atender temporariamente uma situação ali. Esse comentário da Cris, voltando, Cris, né? Também fala muito, Cris, da solidão do professor, né? Fala muito da solidão do professor, que antes tinha uma turma à disposição, né? E que às vezes a turma também estava fechada, só que ele não percebia isso. Agora a turma fecha a câmera. E aí o professor se sente sozinho. Então, é hora, e o professor está no momento fragilizado, né? É hora do professor resgatar a sua força. E a força do professor não está no olhar das crianças. Porque o professor é o grande dentro da sala de aula, né? Então, se ele está esperando um retorno da criança, do jovem, né, do adolescente ou do aluno, ele também está buscando a sua satisfação em algo externo a ele, né? Claro que é uma troca, mas a relação de professor para aluno é uma relação naturalmente desequilibrada, porque o professor está num patamar em que ele tem algo a oferecer. Então, naquele momento, ele dá, como os pais dão. Se a gente fosse fazer a comparação, é uma relação de hierarquia também, né? A ordem é o que vigora mais aí. Então, o professor dá e o aluno recebe. Claro que tem a troca, tem uma troca mínima, sim, ela existe, mas ela não é no mesmo nível, porque o professor tem muito mais, ele tem anos a mais, e ainda que ele não os tenha, né? Porque às vezes a gente tem professores mais jovens que nós, mas eles têm o conhecimento a mais, eles têm a experiência, o tempo de estudo e de dedicação, eles estão num outro nível, vamos dizer assim, né? Se é que a gente pode chamar desse jeito. Então, o professor dá e o aluno recebe. Como é que o aluno compensa isso? Do mesmo jeito que nós, filhos, compensamos com os nossos pais, é passando adiante, é fazendo desse conhecimento algo bom para a sua vida. Então, se o professor tiver essa noção do seu lugar de força, né, ele está ali para dar. Às vezes tem filhos que não sabem receber, tem alunos que não sabem receber ou não estão disponíveis para receber. Às vezes por questões de questões que estão acontecendo na sua família, dinâmicas ocultas ali que a gente não consegue perceber e que estão subjacentes nessa relação aluno-professor, né? Que estão se refletindo ali. O professor precisa estar muito armado não é a palavra, né? Muito amado. Exatamente, o professor precisa estar muito amado. Mas não é o amor do aluno que preenche o professor. É o amor da sua própria ancestralidade. É empoderado, exatamente. Esse empoderamento que vem da sua própria ancestralidade, da sua própria autoestima, do conhecimento que ele tem, que ele adquiriu, de honrar os seus mestres também. Parou para pensar como a gente às vezes não honra também os nossos mestres, os nossos professores, aqueles que a gente achou bons, aqueles que a gente achou não tão bons, todos contribuíram para o nosso crescimento, né? Então, o papel do professor é um papel de grandeza. Então, o professor precisa assumir essa sua grandeza e entender o seu papel ali dentro. E aprender a lidar com a rejeição. Entende? Aprender a lidar com o não é bem importante também, né? Nós vamos ter alunos que são extremamente receptivos e eu acho que a gente precisa saber lidar com os que não são. Como a Ana colocou aí, eu acho que a Ana travou e caiu, e a gente vai continuar aqui o nosso bate-papo, que daqui a pouco ela entra. E se não entrar, a gente vai tocando aqui. Mas, Cris, eu acredito assim que eu já tive a oportunidade esse ano também de ter que adaptar um curso presencial para o virtual, e também fazer moderações de grupos, né, num trabalho voluntário que eu realizo.
E esse engajamento é muito desafiador, realmente, né? A gente conseguir com que as pessoas interajam, né? Então, a gente tem que estar preparado para lidar com esse monólogo virtual, que eu digo, onde só, às vezes, o facilitador, o professor é que acaba contribuindo. Mas se eu entendo que eu estou ali numa partilha de algo que tem significado para mim, que de alguma maneira vai contribuir para o crescimento, ainda que seja de um aluno que ouviu e que está com a câmera aberta, acho que a gente precisa se entusiasmar e fazer esse movimento que a Ana falou de honrar essa tarefa que é nobre, né? E, Ana, se eu sei que o tempo está passando, eu queria fazer uma enquete, né, para a gente não perder o hábito de perguntar e para as pessoas interagirem também conosco. Vamos fazer nesse tempinho que a gente ainda tem? Pode ser? Claro, claro, claro. Eu caí temporariamente aqui, mas ainda bem que tu estava segurando a conversa. Perdi um pouco, mas vamos lá. Não, eu só estava reforçando ali para a Cris a importância de realmente a gente continuar, seguir adiante na tarefa, né, que é nobre de transmitir conhecimento. Mas vamos fazer uma enquetezinha aqui, antes da gente concluir a nossa, com os queridos e queridas que nos assistem. Vocês sabem o que é selfie? Põe aí sim ou não. E eu vou dar um spoiler que não é spoiler, tá? Não vou dizer o que é Não, calma aí, selfie. para aí. Eu não vou dizer, eu só ia dizer que nós íamos falar sobre isso, e aí a gente mudou o foco, né? Ah, já ampliou um pouquinho mais, né? Uhum. Então, tem um delay ali, mas eu quero saber, né, se vocês sabem o que é selfie. Sim ou não? Vão respondendo aí. Enquanto não responder, não vamos entregar Enquanto o a jogo, gente vai, né, Ana? vamos conversando, né? Interessante, né? A gente falou da fuga, passarela, ringue, né? A Cris trouxe esse papo legal aí a respeito do professor e aluno, né? Dentro do ambiente virtual. Olha, o povo está dizendo que não sabe o que é. Não sabe? Não sabe o que é? Não, Ela, não, não, e a não. mãe também não, ó. Olha, Então selfie. eu vou fazer uma mímica aqui, tá? E aí depois vamos ver se vocês se ligam. A Mari, ali querida, também não Ai, sabe o que é selfie. Eu vou fazer aqui, ver se aparece, ver se vocês se dão conta. Então, vou fazer biquinho, que tem que ter biquinho, né? Selfie sem biquinho não é selfie, né, gente? meu Deus, Simone. Hum, funcionou ou não Falaste uma. funcionou? As Ó, pessoas já se não, a ligou. Cristina não. Com toda essa dramatização aí perfeita da Não, Cris. Simone, ainda não, ela chegou a dar um spoiler aí, por isso que eu falei. Tá ótimo, Simone, a tua. Selfie. Tá, né? Nossa, a Globo nem sabe o que tá perdendo. Impressionante. É. Selfie, eu acho que é um dos fenômenos que nos chama atenção. Não existia isso. Né? Você vê como ser humano, a vida é muito dinâmica. Estudar comportamento humano é mais dinâmico ainda, né? Mas selfie é uma compulsão por selfie, que é, digamos assim, o comportamento da moda, porque a gente ainda não pode dizer que é de fato uma compulsão, mas os estudos evidenciam que sim. Daqui a pouco vai ter alguma classificação. Mas essa compulsão já tem um nome, que se chama selfie, né? E na verdade é assim, um transtorno, tem características de transtorno, mas tem ainda estudo, pesquisa, para depois a gente poder afirmar que é. No entanto, é um Começa a ser comportamento, estudado, né? Na sim, Índia. A Índia é o lugar que tem mais casos já registrados e reportados. Interessante isso, né? E muita questão até de pessoas que se expõem a perigo para conseguir as melhores selfies, né? Já sim, situações de pessoas que já morreram, acidente, né? morte, isso, morte em busca Isso, da posição perfeita, né? uhum, exatamente. Então agora eu vou fazer uma outra pergunta. Quem sofre de selfie aí? Quem Quantas sofre de selfies selfie? você faz?
Quantas selfies por dia? Tem até aqui num desses estudos saiu uma classificação. Eu vou citar aqui brevemente, mas amanhã ou depois eu vou colocar lá no meu Instagram para o pessoal fazer uma avaliação, né? Selfie, compulsão por mostrar a sua melhor pose? Não, não é mostrar necessariamente, Mari. É por tirar a foto. Não está ligado com tirar foto de si. Agora, tem uma relação com postar, sim ou não? Ok? Sim ou não? Mas tem 3 categorias que eu queria compartilhar aqui, que foi feito um estudo recente, que fala o primeiro nível é o limítrofe, tá? Que chama de borderline, que é tirar fotos de si mesmo, pelo menos 3 vezes por dia, mas não publicar na rede social. A Mari não sofre, nem a Helena, querida, que são amigas aqui do coração, aqui da Grande Florianópolis. Que bom, que bom. Depois tem o nível agudo, que é tirar fotos de si mesmo, pelo menos 3 vezes por dia, e postar parte dela nas mídias sociais. Tá? Isso, tirar foto, a Mari está colocando ali. E tem o nível crônico, que é um impulso incontrolável de tirar fotos de si mesmo e postar nas redes sociais mais de 6 vezes por dia. Então, isso é um fenômeno que chega com a rede social, não existia antes. Né? Chega com o celular, com o smartphone e com a rede social. A gente ter essa compulsão. Então, a gente vê famosos aí que vão para lugares e nem curtem os lugares, ficam só tirando selfie de si mesmo, né? E aí, de novo, a gente volta para essa questão da carência, né, de uma estima baixa, de uma necessidade de aprovação, do narcisismo, olha, a Irani ali, não tira nenhuma. E a gente, então, precisa, não só nisso, na selfie, mas no dia a dia das nossas postagens, na quantidade de horas que fica na internet, buscar o equilíbrio. Primeiro, identificar se está passando da medida, né? Se a gente está muitas horas mais de 4, 3 horas ali, se tem uma compulsão que está sempre checando as redes sociais, e se tem essa compulsão de aonde quer que vá, você, em vez de curtir o momento, né, você está tirando fotos, e como a gente vê isso, né, as pessoas, às vezes ela não curte a paisagem, ela não curte um momento com alguém, ela não curte um evento, ela simplesmente está ali naquele ato de narcísico, né, narcísico de se apreciar. E depois, não contente com isso, ela precisa ser apreciada pelos outros e como eu digo assim, né, a pessoa às vezes vai passando toda a sua agenda diária, onde foi, onde deixou de ir, fotografando os lugares, né, os seus momentos e tudo mais. Então, assim, não estou nem criticando a selfie, porque quem nunca tirou uma selfiezinha, né? No entanto, o excesso, né, o excesso causa problema. Assim como a gente às vezes atende pessoas com a compulsão pelos jogos, né, pela dependência digital, nós vamos encontrar esse tipo de comportamento que agora é alvo de estudos e que traz realmente bastante prejuízos para a vida da pessoa, né? Prejuízos para a sua vida funcional e relacional. O desinteresse em atividades fora da internet ou fora da rede social, né, é algo a ser analisado. É necessário que a gente esteja atento a isso, né? Com o vício, por exemplo, nas redes sociais, não só o fazer a selfie, postar, né? Mas o vício na rede social como um todo, a gente às vezes percebe essa quantidade de horas que você falou, que é um uso excessivo de computador e smartphone, mas a gente percebe outras coisas também. A angústia ao ter que ficar desconectado, né? Aquela pessoa que parece que está faltando uma coisa, né? Essa necessidade de, a Simone bem colocou, de colocar tudo o que acontece, todas as minhas experiências nas redes sociais, até para eu me sentir, sei lá, mais completo, será? Sentir visto, me sentir reconhecido, né? Exatamente. Deixar de realizar tarefas importantes às vezes, né? Para se manter conectado.
conectado. Às vezes a pessoa precisa fazer uma coisa e não deu tempo, porque o meu tempo eu estava lá conectada e não estava conectada com o real, e aí eu deixei de fazer algo que eu precisava fazer, né? Às vezes, inclusive me relacionar, né? Há relações que terminam por falta da troca, porque não existe troca real, só virtual. E as relações precisam um equilíbrio nas trocas. Outra coisa Sim. que denota esse vício é a necessidade da gente receber essa aprovação constante, né? Ser querida, como o retorno dos likes, né? Eu me sinto querida e não querida, né? Ao não ter Uhum. likes. Então, né? Exatamente. São, Ge- são sinais de Gera, alerta. são sinais de alerta que a gente precisa ter, ou alguém tem que nos dar um toque, né, Ana? Porque talvez eu não tenha essa noção de que eu estou me excedendo, de que está demais, não é? Mas a irritabilidade também às vezes se apresenta, né? Quando você fica no ambiente e não pode pegar o celular. E quando a gente dá aula, às vezes, né? Eu dei muita aula presencial. E aqui tá eu tô vendo a Helena tá aqui, a Mari foram minhas alunas, ela sabe, né? Eu sempre pedi a gentileza de desligar o celular, ou só de pegar no intervalo, né? Às vezes você não sabe se está pegando para a apostila, para o material da aula, ou se está ali teclando, às vezes é claro que está teclando com outras pessoas. Então, a gente precisa ter esse respeito, né? Eu acho, de estar inteira, isso é o poder do agora, que eu estava vendo aqui assim, o livro, estava dando uma olhadinha, a gente estar na presença da pessoa ou daquele momento, não fugir disso, né? E como você bem colocou, alguns relacionamentos estão em crise porque o outro está sendo deixado de lado, né? A Irani colocou isso, essa coisa, né? Que os netos, quando chegavam e filhos, o celular era desligado, né? A pandemia dificultou isso, né? Eu percebo assim, para mim também, aqui em casa, antes a gente conseguia manter o maior controle, e hoje, né, até porque a gente relaxa, né? E também a gente não pode pegar um chicotinho e começar a se culpar, porque, né, a gente precisa equilibrar as coisas, mas eu percebo que nós, aqui em casa, temos uma relaxada no controle do tempo, né? Por conta da pandemia, né? Possibilidade de manter relações reais, né, relações pessoais, a gente acaba permitindo, porque assim as crianças conseguem conversar com os colegas, conseguem, né, amenizar um pouco a falta da presença física. A Mari fez uma pergunta muito boa, muito pertinente. Ó. Quando não se tem esse gosto, chega a trazer um sentimento de inadequação com a modernidade. Faz sentido esse oposto? Faz sim, Mari. Faz sim, né? A gente principalmente as pessoas que não estavam habituadas ao mundo virtual ou que, enfim, né, se dedicavam mais às suas atividades reais, elas observam isso porque a gente se sente, parece que a gente não existe quando está do lado de uma pessoa que está com o celular, né? Já repararam isso? A gente observa, às vezes, as pessoas, cada um olhando para o seu celular, assim, todo mundo junto, e não estão juntos de verdade. Né? A gente está, às vezes, tendo um momento que era para ser a dois, a três, a quatro, e não é com ninguém. Né? Ninguém se relaciona, a pessoa não está ali. Esse estar presente, estar no momento, é algo porque é o que nós temos de verdadeiro. É Essa conexão verdade. com o real, com o agora, e ter a noção, eu posso ter o celular depois. E me dizer para mim, depois, conseguir saber esperar o momento e estar agora. Agora é aqui com a Simone, né? Então eu estou Verdade. disponível para ela e ela está disponível para mim. Agora, se eu estou disponível para ela e ela está aqui, não existe conexão. Ela se perde. Ou o contrário, né? E a gente perde muito.
É um no verdade. outro. E o equilíbrio é fundamental. Ao não ter equilíbrio nas relações, as relações se desfazem. Eu acredito, Ana, que quando a gente falou em fuga ali, alguns relacionamentos, eu que atendo essa pauta de relacionamentos no meu trabalho, esse recurso do celular, ele é, sim, uma ótima desculpa, às vezes, para você não interagir com a pessoa. Para você não viver de fato, não se envolver mais profundamente, né? Então, tem algumas relações que estão desgastadas, nós sabemos, e é um excelente indicativo, é um sinalizador de que alguma coisa naquela relação não vai bem, quando o outro se distrai com o seu aparelho celular e não está aqui olhando para você. Né? Então, eu sempre digo, às vezes, para as moças, mulheres que eu atendo, às vezes, e que estão ali iniciando algum tipo de aproximação e tal, né? Eu digo, olha, se você sair, essa criatura, focar em você e não no celular, tem grandes chances e grandes possibilidades, né? Porque a pessoa está nisso, Sim. focada em você, prestando atenção, em consideração ali com você. Então, isso é um indicativo importante. Mas no dia a dia, de fato, nós vamos ter os adolescentes que se voltam para o celular. Infelizmente, tem crianças que já têm um telefone, não é? E às vezes ficam aprisionadas nesse mundo virtual. E uma dica é fazer detox e ver se a gente está em algum nível de dependência ou não. Tenta fazer um detox de algumas horas. Será que eu consigo ficar? Se tiver essas abstinências, né, que você falou aí de alguns sintomas que tem a ver com sintomas de abstinência mesmo, de alguém que tem algum tipo de compulsão. De repente não tira nenhuma selfie, hoje fica a manhã inteira sem olhar a rede social, vai ler um livro. Tem pessoas que não leem mais livro, vejam, né? Isso tem Porque a rede social empobrecido, ocupa um né, tempo. Simone? Tem. Empobrecido a cultura, a nossa forma de manifestação, a própria interpretação, né? Eu digo que muitas vezes os nossos mal entendidos são questão de interpretação de texto, né? Sim. Porque eu não entendo o que o outro está falando. E cada vez a tendência é eu entender menos. Porque se eu não me conecto com o outro no real, muita coisa passa por essa percepção, essa troca. Né? Não é só o jogo do corpo, as outras comunicações não é só a comunicação verbal e não é só a comunicação escrita. É uma riqueza que a gente tem quando a gente está no contato. Então, perder isso vai me desconectando, vai empobrecendo a minha capacidade de percepção, a minha capacidade de conexão, e facilitando os mal entendidos que acabam gerando as grandes desconexões entre os seres humanos, né, dentro dos relacionamentos, e às vezes até da gente com a vida mesmo, né? Poxa, a gente recebeu esta vida para quê? Vamos fazer o que com ela? Ela vai passar e eu vou ter estado conectada com o quê? Virtual. É interessante, Ana, a gente, assim, dar a atenção que o mundo virtual precisa, mas ela não pode virar nossa única fonte de prazer, não é? E agora até me lembrei de uma charge aí que... Eu estou sempre vendo charge, né? Você sabe que eu gosto de charge. E tem uma charge que eu vi outro dia, achei muito interessante, né? Que era havia um homem estava ali focado no notebook dele, né? Teclando ali naquele ato compulsivo, e alguém dizia assim para ele: você sabia que existe vida além da internet? E ele seguia teclando, disse: olha, me manda o link. Eu achei aquilo muito engraçado, porque é assim que a gente está, né? Nós estamos vendo a base do link, né? Sai de um link e entra no outro. E tem que ter equilíbrio. Né? Então, existe vida para além dos links, existe vida para além das lives, existe vida para além do Instagram, do Facebook, Twitter e outras tantas plataformas, não é? Então, em tudo, moderação, eu acho que é o que
que funciona. E se a gente sentir que está indo para uma bengala, se está usando como vitrine, né, para compensar alguma coisa, vamos procurar ajuda. Ringue, né, assuntos polêmicos, né, vamos olhar, serviço do que estão essas postagens polêmicas, incitando às vezes discórdia, ódio, né, mas está se distraindo, socializando, conversando com pessoas, usando, né, de uma forma saudável, como trabalho, ok, que maravilha, né, porque é uma excelente ferramenta, para parte das nossas vidas, eu, assim, é um achado, uma excelente invenção, mas a gente precisa ter sabedoria, né? Tem que ter sabedoria. Ampliando Então, percepções também, né? Às vezes é capaz de ampliar as nossas percepções, a gente ter acesso a informações que não tinha, opiniões exatamente. diferentes, quando, né? Que de repente a gente consegue enxergar algo que a gente não enxergava. Então, é uma ferramenta fantástica e está a serviço do nosso crescimento e da vida se a gente souber fazer esse uso. Agora, a serviço do que nós estamos utilizando. Exatamente. Que a gente saiba aproveitar, né, Simone? Todos os benefícios das redes sociais, que são inúmeros, né, sem dúvida, e que a gente saiba equilibrar as nossas vidas. Porque às vezes essa coisa da fuga de não estar. Por que eu me incomodo de ter que estar. Por que eu tenho que estar fazendo algo? Eu me incomodo de estar comigo mesma. Também. Um momento, um dia, uma manhã, uma tarde, para mim, só comigo também. Que a conexão comigo também é algo importante. É isso aí, Ana. Eu Então, acredito acho que nós. que a gente avançou um pouquinho no tempo, né? Mas tudo bem. O assunto tem bastante desdobramentos, eu fico aqui com um monte de coisas para pensar, mas a gente deixa para uma próxima oportunidade de se encontrar no virtual aqui, né? E fazer outras pautas, tem tanto assunto para a gente falar que é interessante, que a gente gosta, né? Mas acho que a gente pode ficar por aqui hoje e nos vendo nas redes sociais, mas de um jeito saudável, utilizando elas para transformação, né? Eu uso para o meu trabalho voluntário, para o meu trabalho profissional. Você sabe, eu já falei que em outra live, sou bastante discreta, não conto muito da minha vida nas redes sociais, não fico me expondo, não faço nem check-in para ninguém saber exatamente onde é que eu ando, Importante, porque é um eu acho que a perigo, gente precisa né? de, é um perigo também, né, e enfim, acho que também às vezes precisa de um pouco de paz e recolhimento, né, e a gente, acho que em tudo moderação, de vez em quando a gente aparece, claro, né, lá de vez em quando talvez apareça uma selfie, tem problema nenhum, não estou condenando as selfies aqui, não, né, mas eu uso bastante para divulgar, procuro divulgar bem algumas ideias, de vez em quando faço algumas provocações, como eu digo, com as minhas postagens, porque a gente tem pensamento crítico e também tem que promover, né, o pensamento crítico das pessoas, mas sempre para o bem, tá? Sempre visando, assim, transformar, construir, ajudar pelo menos, né, a construir uma sociedade melhor, já que eu quero uma sociedade melhor, eu tenho a obrigação, ou melhor dizendo, o dever de fazer a minha parte, né? E então eu procuro usar para isso. Um pouco de humor às vezes, com algumas provocações, com as minhas pautas, eu tenho as minhas pautas pessoais e dentro da própria profissão, então eu tenho utilizado para isso, né? E estou muito feliz aí da gente se encontrar e ser essa ferramenta aqui. Eu estou usando dois dispositivos, aliás, tem até um teste para saber quantos dispositivos a gente tem. Mas é porque o meu smartphone travou, daí eu estou olhando para cá, mas eu estou vendo você do notebook aqui. Mas eu acho que eu vou deixar lá no meu Instagram um testezinho para o pessoal se analisar, se conseguem viver sem as tecnologias ou se equilibram bem. E eu acho que eu vou deixar lá semana que vem, tá? Falei muito, porque a gente fala, né, Ana, as nossas ligações, né, Ana, 1 hora sempre, né? Então, agradeço Sim. todo mundo que está nos assistindo aí, né? Tô vendo, Irani,
a Helena, minha mãezinha querida, né? O Regis ali, tantas pessoas que Querido, passaram, a Mari, que passou por aqui, né? Então, queridos, pessoas aí, a Maria Cristina, enfim. Então, muita gratidão aí por todo mundo que veio aqui conversar um pouquinho com a gente hoje. gratidão, Simone, gratidão para todos vocês. E eu gostaria de deixar assim, meu desejo para nós, né, em relação às redes sociais e em relação à conexão. Eu desejo muita conexão nossa com o real, com a natureza, com as forças superiores da vida, né? Muita conexão com a nossa essência, muita conexão com o outro, né? Com o meio ambiente, muita conexão. E também a conexão virtual, aproveitando os benefícios que ela nos possibilita. Muita conexão a serviço da vida, gente, tá? Foi maravilhoso ter estado com vocês, né? A Simone sempre é muito bem.